Voltamos para o segundo bloco do nosso programa Entrevista Coletiva. Sou Francisco Espínola, estou com Cláudio Oliveira. A gente está entrevistando aqui Manuel Procópio da Silva Filho, que é vice-presidente da FEComércio. Estamos conversando sobre as perspectivas, sobre o cenário do comércio no ano de 2019. Se você está chegando agora só para esse segundo bloco, perdeu o primeiro, você pode se programar para a nossa reprise, que o Cláudio vai me ajudar aqui com os horários, a memória dele é melhor do que a minha. Às 7 da manhã e à 1 da tarde. E às 9 da noite. Exatamente. Se ainda assim você não está disponível, pode entrar no YouTube, youtube.com/TV Assembleia MT e buscar lá o restinho, o primeiro bloco que você perdeu. No primeiro bloco, no finalzinho do primeiro bloco, eu deixei um questionamento aqui para a gente pensar junto com o Manuel e ele nos responder. O comércio e toda a economia brasileira passou por uma crise grave durante os últimos 4 anos e agora o cenário parece que está melhorando. E aí o meu questionamento foi no seguinte sentido: várias empresas de comércio fecharam as portas, não resistiram a essa crise e quem sobreviveu agora vai ter campo para aumentar ainda mais. Estou correto com o meu raciocínio ou não? Está corretíssimo. Só que precisamos acrescentar a isso que esse empresário, né, que conseguiu, né, passar por toda essa fase realmente turbulenta dentro desse mercado, dentro desse cenário aí, nesses últimos 4 anos, né? Aquele que equilibrou, que ainda tem alguma reserva e pensa realmente em reinvestir, né? Ele está com o pé no chão, né? Muito precavido e com certeza ele vai fazer esse reinvestimento assim que a economia voltar a andar realmente de uma forma mais efetiva, né? O que ainda não aconteceu nesses 2 meses ainda de 2019, mas com certeza esse foi um grande teste que esses empresários passaram, né? Logicamente tem aí alguns outros empresários com muita experiência, mas temos alguns também novos que conseguiram realmente se sobressair com toda essa crise. E agora pensando, né, ele no seu crescimento, ele está com o pé no chão, com muita expectativa, mas não vai dar um passo à frente se a economia realmente não der prova de que ela vai caminhar. Manuel, tem uma questão fundamental dentro desse processo até de investimento, de expansão, etc., que é a questão tributária, né? A gente recebeu recentemente a mensagem do Executivo, aqui na Assembleia Legislativa, para mudança do ICMS. É engraçado que eu estava conversando com o Francisco e a gente estava lendo um pouco ali, tentando entender aquele emaranhado de lei, né? De palavras, e aí tinham 89 páginas. Aí o Francisco falou assim: eu vou chegar no fim, vai estar a justificativa simplificada, o sistema, as regras do sistema tributário, 89 páginas. Vocês leram, tiveram acesso? Como é que o comércio está vendo essa proposta do Executivo? Ela vem ao encontro ou vem de encontro aos interesses? E só para completar esse questionamento do Cláudio, tem uma peculiaridade nesse projeto. Ele foi assinado ainda pelo governador Pedro Tax. Exato. E agora está sendo representado pelo governador Mauro Mendes. Mas o secretário de Fazenda é o mesmo. Na realidade, vocês estão corretíssimos, né, quando vocês afirmam da complexidade que é esse projeto de lei, né, que está dentro da Assembleia Legislativa, né? Logicamente que depois de toda uma situação econômica aí dos últimos 4 anos, o empresário, ele não quer de forma alguma, né, que essa sua carga tributária aumente, principalmente o pequeno e o médio empresário, né? E nós tivemos alguns problemas, né, no governo passado com relação a um decreto-lei também que foi enviado, né, na época para a Assembleia e acabou ocasionando muitos problemas. Depois de muita discussão, depois de muitos embates, né, o governo acabou retirando esse processo de pauta. Aí, para nossa surpresa, no final praticamente do mandato do governo, ele acabou enviando esse novo projeto, né, que está aí sob a responsabilidade do novo governo para sancionar. Na realidade, começaram-se algumas discussões com relação a esse projeto, com
com os próprios representantes da Assembleia e principalmente com a classe empresarial, né? Na realidade, né, a classe empresarial entende, né, que realmente o governo, né, passa por uma situação complicada com relação às suas receitas, mas não é, né, aumentando essa carga tributária que o governo vai resolver o problema dele, que vai ocasionar um problema para a classe empresarial. Então, a classe empresarial está aberta, né, para isso as federações, tanto a do comércio quanto da indústria, como a FAMATO também, né, Agricultura. Da agricultura, né, nós estamos com nossos tributaristas, né, trabalhando no sentido de que realmente que se faça, né, essa reestruturação do nosso problema, que nós temos. O grande problema do estado de Mato Grosso é que ela tem uma tributação assim muito complexa, né? Por exemplo, os grandes atacadistas reclamam muito dessa situação. E o governo, essa reforma tributária é bem-vinda para simplificar, né, toda essa situação que é aí, né? Mas, na realidade, nós entendemos que não é o momento em aumentar a carga tributária desse empresário que passou por um sufoco danado, né, e está tentando realmente dar continuidade aos seus negócios, né? Então, para isso, temos lá os nossos técnicos também trabalhando com a equipe técnica da Secretaria da Fazenda para verificar se realmente as coisas não possam prejudicar toda essa nova situação, toda essa perspectiva que esse empresário tem de continuar os seus negócios. Mas qualquer mudança no sistema tributário é sempre aquele cobertor de pobre, né? Você puxa de um lado, cobre a cabeça, descobre o pé. Cobre o contrário, dá complicado. Por quê? Porque o Estado, ele sempre quer mais receita. E o contribuinte quer sempre menos despesa, menos imposto para pagar. Tem como chegar em algum acordo aí nisso? Na realidade, a grande proposta, né, do comércio para o governo, né, hoje, como nós falamos lá, praticamente, né, tudo, hoje a coisa tem que ser muito transparente, né? E com esses técnicos nossos, né, trabalhando com os técnicos da Secretaria da Fazenda, o que nós queremos mostrar para o governo, né, é que nós chegamos aí numa carga que todos, né, estão, para a gente, é uma carga máxima. Agora, é importante se o governo quer aumentar a sua receita, que ela se torne muito mais eficiente na fiscalização da sonegação, da pirataria, que esse é o grande problema, acho que há hoje dentro do Estado. Pirataria não acontece aqui. Aonde que acontece pirataria? É exatamente com relação à sonegação e à pirataria, né? Nós temos aqui dentro de Cuiabá, né, quer dizer, nós temos aqui praticamente instalado um Paraguai dentro da cidade de Cuiabá. Não é só Cuiabá, isso em todas as cidades do estado de Mato Grosso, em todo o Brasil. Sabemos que o problema não é localizado só no Mato Grosso, mas o grande problema que acontece no estado de Mato Grosso é que a fiscalização, ou seja, o governo não faz a parte dele, tentando pelo menos inibir, né, esse aumento da comercialização de produtos, né, de procedências aí, que a gente não sabe de onde, né, quer dizer, na maioria deles não são contrabandeados, e também o grande que vem aumentando é o grande número de falsificações, que, ou seja, tem muito produto falsificado de péssima qualidade, inclusive trazendo problemas para a saúde do consumidor. No seu setor de ótica sofre muito com isso também, não? O setor de ótica é o produto da vez no mundo da pirataria, né? E no Brasil não é diferente. Infelizmente, né, em todos os lugares que você for nesse período, principalmente do verão, com relação à venda de álcool de sal, né, até nas praias, né, você vai encontrar, né, as pessoas, e curiosamente, né, são exatamente aqueles migrantes, né, que o Brasil está recebendo aí, que são os principais, né, vendedores desses produtos na rua, né? Parece que a especialidade é deles, e esses são praticamente todos esses migrantes se encontram em todo o Brasil, né, fazendo a distribuição e a venda desses produtos, né? Mas não é só o comércio de ótica, nós temos aí também um grande problema agora, em Cuiabá, principalmente com relação ao produto da informática, né? Nós temos uma concorrência desleal, né, onde que muitos, né, pensam que praticamente no chamado mercado popular só vende
pequena quantidade, há denúncias hoje próprias dentro da Secretaria da Fazenda, que há grandes carregamentos, né? Ou seja, estão vendendo realmente como se fosse uma grande empresa, uma quantidade enorme de produtos da área de informática, né? E isso é muito ruim para essas empresas, né, que estão estabelecidas, que fizeram os investimentos, que pagam seus impostos em dia. Se o governo não fizer a parte dele, vai acontecer que parte dessa empresa acabam fechando as portas. Diga-se de passagem, se a gente olhar ali para o comércio que o senhor citou ali na Beira Rio, né, que é o conhecido Paraguaizinho, são todos microempreendedores individuais, né? É exatamente aí. Quer dizer, então, na realidade, o que nós cobramos do governo é que ele tem todos os números na mão com relação a todos os segmentos. Então, se ele observou que determinado segmento, né, vai caindo a arrecadação, é porque tem muito produto entrando, né, de uma forma irregular. Né? Porque o microempreendedor individual são 60 mil por ano, né? Exatamente. Quando nós sabemos que hoje... Aí eu tenho o microempreendedor individual de Hilux nova que custa 130. Mais ou menos essa situação. Na verdade, o que nós esperamos hoje, né, do novo governo, com a sua equipe, né, que realmente ele possa aumentar a base, traçar aí uma meta de trabalho para começar essa fiscalização, para tentar inibir o comércio. Não vamos dizer que isso vai acabar, mas se o governo, ele faça a parte dele, fiscalizando pelo menos a própria prefeitura, né, de Cuiabá, não, as prefeituras municipais, né, elas são muito coniventes com toda essa situação, né? Então a prefeitura faz um movimento danado para tirar os vendedores ambulantes, né, da rua, né, de uma forma que estão atuando de uma forma irregular, mas no entanto não combate também o pessoal que trabalha no lugar estabelecido, mas que usando, né, vamos dizer assim, uma plataforma como um microempresário individual, quando isso, qualquer leigo que for até a esses lugares que comercializa, verifica que só o estoque que ele tem já extrapola diante da situação que ele está vivenciando. Então, essa é uma situação muito caótica, né, que realmente os governantes precisam tomar uma posição. A Federação do Comércio, né, devemos, né, intensificar, né, e campanha nesse sentido, inclusive dentro da Federação do Comércio, nós devemos criar uma Câmara setorial abrangendo todos os segmentos para combater, né, a pirataria e a sonegação fiscal, para fazer com que realmente mostrar para o governo onde ele está deixando de atuar. Manuel, ainda dentro da questão dos incentivos, e para a gente encerrar esse bloco de tributação, né, Cláudio, a gente entrar em outros assuntos aí também, eu queria abordar a questão dos incentivos fiscais. Houve uma reunião do segmento do comércio, com várias entidades reunidas, junto com a Secretaria da Fazenda, solicitando a reinstituição de alguns incentivos fiscais. O que é isso? Por que é necessário? É necessário mesmo? Se não tiver, vai afetar a saúde financeira das empresas ou não? Como é que funciona? Com certeza. Nós somos um estado, né, que nós produzimos muita commodity, né? E a única forma, né, de fazer com que outras empresas, principalmente na área, né, da indústria, né, é que realmente esses incentivos são importantes, né, para fazer com que nós atraímos novos investimentos, né. Na área do comércio, alguns setores eles são importantes também, já foram feitos alguns incentivos. O grande problema foi a forma, né, que foram dados esses incentivos lá atrás, né, pelo que todo mundo conhece, né, pelos ex-governos, né. Hoje, alguns segmentos, né, que tiveram esse incentivo, eles provaram, né, para o governo, né, através da Secretaria da Fazenda, que o governo conseguiu aumentar a sua arrecadação, fez com que várias empresas, né, saíssem da informalidade, né. E eu acho que isso é importante quando o governo pensa em fazer, né, os incentivos fiscais, ele precisa fazer por segmento e verificar se realmente isso é benéfico para o Estado, né? Não simplesmente fazer a coisa como foi feita em governos anteriores, né? Onde muita gente acabou tendo esse benefício e acabou criando uma concorrência desleal diante do comércio, né? O comércio ele teria que ser de uma forma realmente muito mais seletiva, né, para poder dar esse incentivo. Mas a forma correta do governo fazer todos esses incentivos é exatamente por segmento. Se ele verificar que ao longo
do tempo, né, ele teve ganho, tudo bem, né? Nós temos alguns exemplos, né, do nosso vizinho aqui de Goiás, né, que é um estado, tem até uma cidade de Anápolis, né, que praticamente virou uma base de grandes empresas de todo o Brasil que migraram para lá devido aos seus incentivos fiscais. Apesar de dizer do Goiás, o estado também não está bem financeiramente, mas é o estado que a gente observou que a coisa funciona, ou seja, é dado com critério e todas essas empresas são fiscalizadas permanentemente, né? Então, nesse próprio projeto de lei que o governo está aí da reforma tributária, né, vai se discutir exatamente essas situações, porque se o governo retirar, né, de determinado segmento todos os incentivos fiscais, vai fazer com que várias empresas também realmente fiquem em situações complicadas financeiramente e o próprio consumidor também terá aumento de preço, porque uma parte disso aí, a parte desse segmento já realmente, vamos dizer assim, se estabilizou com esse subsídio e provou para o governo que houve um aumento de arrecadação. Presidente, é o seguinte, eu estou aqui tentando pensar um pouquinho estrategicamente, né? Então, quando a gente vai conceder um incentivo, é óbvio que o ideal é que seja feito por segmento e não por compadrio, né? Então, o dono da loja X ou Y, do mercado X ou Y, recebe um incentivo e consegue competir com preços melhores do que o outro que é do mesmo segmento que ele, né? Isso é um ponto claro. Mas a complexidade da coisa vai um pouquinho mais longe. Por exemplo, nós temos lojas que vendem pneus, né? Os atacadistas têm desconto, subsidiado, né, incentivo fiscal para vender. E aí ele vende o pneu, que a loja especializada em pneus também está vendendo e paga um imposto maior do que o atacadista que está vendendo o mesmo pneu que aquela loja. E aqui eu estou dando incentivo para o segmento atacadista, né? Então, assim, a situação é um pouco mais complexa, né? Como é que eu chego para equilibrar essa situação, né? Quer dizer, eu ter, seja um macro, um atacadão da vida, vendendo um pneu mais barato do que o representante da Pirelli que vende, sabe? É uma coisa que, teoricamente, é outro segmento, né? Sim, mas na verdade essas discussões são importantes, né? Principalmente, né, quando se vai tratar disso com a equipe técnica responsável por dar esses incentivos, quer dizer, ou seja, o incentivo, né? Qualquer empresário, eu acho que ele poderia se candidatar a esse incentivo, né? Logicamente que ele teria que ser feito de uma forma democrática, que todos que quisessem, né, iam lá e se candidatar, né? Mas na realidade, o grande problema que aconteceu e acabou gerando, né, isso a nível de Brasil mesmo, né, acabou gerando um problema que várias empresas, né, que acabaram tendo acesso a esse benefício fiscal, eles não cumpriram o que havia, né, compromissado aqui atrás. Ou seja, a importância do incentivo fiscal é que uma empresa nova que vai se instalar na nossa cidade, no nosso estado, né, para isso ele tem que ter uma contrapartida, né? E logicamente, se ele não tiver essa contrapartida, né, ele não pode usufruir desse benefício, né? E aí a gente observa, né, que o que aconteceu e virou assim uma coisa aí que toda a população ficou contra, né, quando se fala em dar o benefício fiscal para uma empresa, não, é totalmente contra, mas na realidade foi a forma com que foram feitos, né, esses incentivos fiscais lá atrás. Então, eu acredito que não tem como, né, o nosso Estado... Não tiveram critério, eles foram comercializados, né? Exatamente. Então, foram comercializados. Nós analisamos que ele é importante, né, principalmente, né, para atrairmos aí novas empresas e novos investimentos dentro do Estado de Mato Grosso. Agora, para isso precisa ter muito critério realmente e o mais importante de tudo, que seja uma fiscalização, né, permanente para verificar se realmente essa empresa fez a sua contrapartida. Manuel, nós estamos chegando já ao finalzinho do nosso tempo ali, infelizmente, mas eu queria abordar a importância do sistema FEComércio e das entidades SESC e SENAC. SESC, tanto do ponto de vista principalmente de cultura e lazer, e SENAC do ponto de vista de qualificação, também um trabalho importante de gastronomia, né, que é realizado. Sim. Na realidade, o sistema FEComércio, né, para que, né, toda a população entenda, né, o sistema FEComércio ele abrange o SESC e o SENAC, né, sendo que
o Senac ela é muito mais importante para a classe empresarial, porque ela é a escola de varejo, talvez seja a melhor escola de varejo dentro do Brasil, principalmente voltado para o atendimento comercial, né? Nós temos lá vários cursos, né, destinados à classe empresarial, né, principalmente, né, no classe que tange ao atendimento. E aos trabalhadores também. Na verdade, o Senac, ele qualifica o colaborador das empresas, certo? Correto. A função principal do Senac, ele quanto escola, é qualificar a mão de obra da classe empresarial, né? Nós temos hoje dentro do Senac vários cursos, né? Principalmente aquele grande empresário que precisa qualificar a sua equipe. Hoje, nessa nova gestão, nós temos lá a nossa diretoria de curso, né? Vai até as empresas exatamente para fazer um levantamento dentro da necessidade de cada empresário, principalmente das empresas de médio e grande porte, né? Mas também as pequenas empresas são atendidas praticamente o tempo todo, porque todos os cursos realizados pelo Senac é voltado para o pequeno e médio empresário, né? E a gente tem uma parte importante do sistema FEComércio, através do SESC, que é a parte de saúde, lazer e esporte. Mas no momento nós temos 2 grandes projetos de abrangência em todo o estado, que é a carreta que realiza os exames de mamografia, né? Essa carreta ela estava desativada, né? O nosso presidente conseguiu, através do Departamento Nacional, reativar essa carreta. Ela está atualmente localizada uma parceria com a Prefeitura de Várzea Grande, realizando os exames de mamografia e Papa Nicolau. Para você ter a importância, o laudo desse exame que é feito, né, por essa equipe técnica dessa carreta, é realizada no Hospital de Câncer de Barretos, né? Daí para vocês verem da importância desse trabalho. O nível de qualidade. Exatamente. E aí nós temos o SESC também voltado aí para atendimento da classe comerciária e também da população mais carente. Nós temos também uma carreta, né, que está lá equipada com gabinetes dentários, ou seja, essa carreta também ela desloca para as outras cidades do interior, né? Ela deve deslocar agora. Essa carreta é uma carreta nova, as outras já estão aí praticamente permitiram que ela não funcionasse durante muito tempo. A gestão conseguiu trazer também essa carreta, ela está em operação. Essa carreta, além de atender a classe comerciária, né, ela também atende as comunidades carentes, né? Brevemente ela deve se deslocar até o Distrito Industrial, que tem várias grandes empresas, onde as pessoas, né, que trabalham são pessoas realmente que necessitam mais dessa assistência. E também nessas situações que ela se encontra, ela acaba também atendendo a toda a comunidade carente que tem a necessidade. Então, o sistema FEComércio, ele é muito importante, além da Federação do Comércio, que tem lá a incumbência de tratar com toda a classe empresarial. Nós temos o sistema S, né, através do sistema FEComércio, SESC e SENAC, que exatamente tem por objetivo, né, o atendimento a toda a classe que trabalha nas empresas dentro do estado de Mato Grosso. Essa nova gestão está fazendo questão que realmente atenda o máximo possível. Essa carreta tem uma capacidade limitada de fazer exame, mas são exames importantes, e a gente está conseguindo fazer com que ela produza o máximo possível de exames. Então, são coisas que a maioria da população não sabiam, né, e hoje a Federação do Comércio faz questão de colocar todo esse trabalho à disposição da classe empresarial e também da população em geral. Manuel, muito obrigado pela sua presença. Em nome da Federação do Comércio, nós que agradecemos e esperamos aí nesses próximos 4 anos da nossa gestão que nós possamos estar voltando aqui para dizer da conclusão de todos esses projetos que essa nova gestão quer implementar dentro do estado de Mato Grosso. Perfeito. Cláudio, muito obrigado. Eu que agradeço, foi uma aula aqui, né? A gente aprendeu um pouquinho mais do sistema, aprendeu um pouquinho mais do papel e ouvindo, né, os empresários. Quero deixar uma sugestão para o vice-presidente, né, que ele falou em termos de pesquisa e da necessidade que essas pesquisas têm para o sistema, de buscar lá o Daniel, né? Está lá no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, lá no IPEA,
que está hoje focado no agribusiness, trazer ele para perto do comércio e usar aquela estrutura, que é uma estrutura extraordinária de pesquisa também, de repente é uma boa opção para facilitar, diminuir custos e otimizar as cabeças pensantes desse Estado. Com certeza, né? As parcerias, quer dizer, unindo força que você cresce, né? Com certeza nós estamos aí, as federações Acho que ele vai gostar. Estão trabalhando junto, eu já o conheço, já estive com ele, realmente o trabalho dele é muito bom, né? Realmente tem todos os números do Mato Grosso. Muito obrigado a vocês, muito obrigado a você que nos acompanhou. Se chegou ao finalzinho só desse programa, perdeu a boa parte, viu que a gente conversou bastante aqui com o Manuel Procópio da Silva Filho, que é vice-presidente da FEComércio, e ficou interessado pelo assunto, pode procurar no YouTube, youtube.com/TV Assembleia MT. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.